Oi, eu sou o Mauro e seja muito bem-vindo. Nesse primeiro contato, vamos definir o que é inteligência artificial. Mas antes, eu tenho uma pergunta para você. Você saberia me dizer o que é inteligência? Se fizermos uma busca no Google, vamos encontrar vários links e definições com respostas para essa pergunta. A mais simples que eu encontrei foi essa. O primeiro ponto usado nessa definição nos dá uma ideia de etapas, já que para aprender é necessário entender, mas antes é necessário ter tido contato com o que se deseja aprender. Já a segunda traz uma palavra importante que eu gostaria de destacar, que é resolver. Essa palavra é importante porque ela nos passa a ideia de fazer alguma coisa, de agir. Esse agir é fundamental, pois os problemas seriam resolvidos a partir do que já foi aprendido, mas, além disso, o contato com novos problemas faz uma realimentação do processo, o que resulta em um novo aprendizado, o que o tornaria mais apto a resolver outros problemas. Mas você já deve ter observado que existem pessoas que são mais aptas a resolverem certos tipos de problemas do que outras. Por que isso acontece? Será que existem pessoas incapazes de resolver problemas? Não é bem isso. Olha só. O psicólogo e cientista Howard Gardner publicou um livro em 1983 chamado Estruturas da Mente, a Teoria das Inteligências Múltiplas. Ele buscava demonstrar que não há apenas um tipo de inteligência nos seres humanos. Segundo Gardner, há 9 categorias de inteligências que coexistem entre si. Ele concluiu que nenhum tipo de inteligência é superior ao outro e que cada ser humano manifesta suas aptidões através daquelas categorias onde mais se destacam e que é possível aprimorar-se mesmo em categorias onde há limitações. Ou seja, seremos melhores, teremos mais facilidades para agir sempre que consigamos usar nossa aptidão. As 9 categorias são essas que aparecem no círculo tipos de inteligência. E como elas podem se manifestar? Vejamos, por exemplo, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de identificar tons, ritmos e outros elementos relacionados ao som. Essa facilidade está presente em alguém que possui a chamada inteligência musical, por exemplo. Já uma pessoa que possui a chamada mão boa para plantar, tudo que ele planta nasce e quando cresce é uma planta bonita, essa pessoa tem a inteligência naturalista. Uma pessoa com inteligência lógico-matemático seria alguém com facilidade para realizar operações matemáticas, abordagens lógicas e reconhecimento de padrões, por exemplo. Mas veja que é plenamente possível e principalmente desejável desenvolver outras inteligências além da sua principal. Veja que o Howard Gardner é apenas um dos cientistas que estudam a inteligência e a teoria das inteligências múltiplas, que foi mostrada aqui brevemente, é um dos vários estudos feitos. Eu usei apenas para fazer um resumo geral sobre o que é inteligência, ok? Agora que você tem uma ideia geral sobre o que é inteligência humana e de como ela é vasta, vamos então definir o que é inteligência artificial. Inicialmente, vamos afirmar que a inteligência artificial é um tipo de inteligência que imita a humana. Ora, se acabamos de ver que a inteligência humana pode se manifestar de diversas maneiras diferentes, mesmo que a teoria das inteligências múltiplas não seja uma unanimidade, isso significa que a inteligência artificial deve ser capaz com que um outro ser possa demonstrar aptidão em uma ou mais categorias de inteligência humana. Ela permite, por exemplo, que máquinas possam realizar não somente tarefas repetitivas, e sim aquelas que exigiriam inteligência, fazendo com que elas possam agir como se fossem humanos. Já pensou se existisse um robô que fosse capaz de criar e contar piadas?
A inteligência artificial é uma ciência nova que nasceu oficialmente em 1956 e é interdisciplinar, pois pesquisadores de diversas áreas como linguística, filosofia, neurologia, ciências cognitivas, matemática, psicologia, engenharias em geral, ciência da computação contribuíram e continuam contribuindo ativamente com seu desenvolvimento. O objetivo da inteligência artificial está relacionado ao desenvolvimento de teorias, métodos, técnicas e sistemas que são usados para simular e estender a inteligência humana. O termo foi criado por John McCarthy em 1956 e ele a definiu como sendo o ramo da ciência da computação preocupado em fazer com que os computadores se comportem como humanos. Mas hoje em dia, essa definição é considerada muito simplista e você verá o porquê ainda nesse vídeo. Agora, eu tenho que falar sobre os tipos de inteligência artificial. Olha só, hoje em dia temos muito contato com inteligência artificial, seja através de notícias, por produtos que estão disponíveis no mercado e principalmente por meio de obras de ficção, como os filmes e os livros. Uma característica interessante é que normalmente os filmes apresentam aplicações de inteligência artificial muito avançadas, não é mesmo? Além de conseguirem raciocinar, resolverem problemas e criar estratégias, é comum vermos exemplos de máquinas que possuem sua própria visão de mundo e que são dotados de autoconsciência, o que os torna capazes de agirem como criaturas vivas de fato, tendo necessidade de segurança e de autopreservação. Já que estamos falando sobre inteligência artificial nos filmes, há uma cena em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu acho muito interessante, pois resume isso. A cena é a que mostra o diálogo entre o Dave e o computador HAL 9000, quando o Dave está desativando o HAL 9000, o que para a máquina seria o mesmo que a morte. Mas vamos em frente. Saindo da ficção científica e voltando para o presente, para o nosso tempo. Quando olhamos para o presente, vemos que as aplicações que temos ainda não são tão avançadas quanto as dos filmes, não é mesmo? Como um primeiro exemplo, nós temos as assistentes virtuais, que são uma forma de acesso a serviços por meio do uso da voz. Há uma inteligência artificial utilizada ali, que é capaz de fazer o reconhecimento de fala. Quer um exemplo mais sofisticado? Vamos lá. Agora, vamos pensar nos softwares que foram criados especificamente para disputar partidas de jogos de tabuleiro que envolvem estratégia e raciocínio. Em 1997, o computador chamado Deep Blue derrotou Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, com uma pontuação total de 3,5 a 2,5. Já em março de 2016, o AlphaGo, um programa de computador capaz de jogar Go, um jogo bastante popular na China, no Japão e na Coreia, enfrentou o jogador profissional Lee Sedol em uma partida de 5 jogos. E qual foi o resultado? Bom, foram 4 vitórias para o software e 1 vitória para o jogador humano. Em todos os seus 74 jogos disputados, essa foi a primeira derrota sofrida pelo AlphaGo. Esses exemplos que eu apresentei são impressionantes, mas veja que eles apenas comprovam que, atualmente, as máquinas apenas parecem ser inteligentes. Elas são capazes de imitar os seres humanos em áreas como reconhecimento de padrões, mas em áreas que necessitam de habilidades cognitivas e interação social, ainda não. O que temos é uma forma restrita de inteligência artificial, que, apesar de útil, pois por meio da sua aplicação é possível aliviar em certo ponto a carga do trabalho intelectual humano, não representa uma forma de inteligência autônoma, uma vez que ela apenas é capaz de atuar em áreas específicas nas quais foi treinada. Por isso, ela não permite que as máquinas sejam independentes e que tenham autoconsciência. Então, o que temos hoje é a chamada inteligência artificial fraca, pois ela está limitada a agir e pensar como as pessoas apenas em tarefas específicas. Assim, aquela definição feita pelo John McCarthy em 1956 é considerada incompleta,
pois, apesar dos computadores agirem como humanos, eles não têm de fato inteligência. Um computador para treinar a jogar xadrez não tem inteligência para aprender a processar a linguagem falada pelos seres humanos. Agora, quando pensamos nos filmes e livros, aí nós temos um nível de inteligência artificial bem diferente, não é mesmo? Eles nos apresentam a seres que podem pensar de maneira independente sobre os problemas do mundo real e encontrar soluções ótimas para ele de forma totalmente autônoma. Eles são capazes de gerar representações semânticas e de fazerem inferências como nós somos capazes. Assim, eles teriam uma inteligência como a dos seres humanos, fazendo-os autoconscientes, sendo capazes de se enxergarem como indivíduos e por isso eles teriam as suas próprias necessidades e prioridades. Por isso, eles seriam seres racionais que agiriam e pensariam racionalmente. Eles poderiam criar obras literárias, jogar cartas, contar piadas, sem dependerem dos humanos para isso. Essas máquinas, existentes apenas na ficção científica, seriam exemplos da aplicação da chamada inteligência artificial forte. Além de classificarmos a inteligência artificial entre fraca e forte, podemos também entender em que estágio estamos hoje e até onde poderemos avançar usando o ponto de vista das fases da inteligência artificial. Nós temos 3. A primeira delas é a inteligência computacional. Ela foi a responsável por fornecer a capacidade de armazenamento e computação. Nessa fase, as máquinas tornaram-se capazes de processar e transferir dados como os humanos fazem. Assim como exemplo, temos as redes neurais e a computação distribuída. Essa fase serviu de base para as outras, já que foi ela que possibilitou a agilidade no armazenamento de grandes quantidades de dados. Na segunda fase, a chamada inteligência perceptual, as máquinas ganharam a capacidade de ouvir e ver, bem como fazer julgamentos e realizar ações simples. Por isso, foram criadas as câmeras que fazem o reconhecimento facial, bem como as assistentes inteligentes. Essa é a fase atual da inteligência artificial. Por fim, a terceira fase é aquela em que finalmente os computadores são capazes de compreender e pensar, e por isso são capazes de tomar decisões como um ser humano. Por isso, essa fase é chamada de inteligência cognitiva. Nessa fase, teremos veículos não tripulados com condução totalmente autônoma, assim como robôs que atuarão de forma autônoma. Quando chegarmos a esse nível de desenvolvimento da inteligência artificial, as máquinas poderão substituir parcialmente ou até mesmo totalmente a mão de obra dos seres humanos. Para isso acontecer, as máquinas precisam ser capazes de agir e pensar de forma racional, o que é o ponto-chave da inteligência artificial forte. Nesse vídeo você conheceu um conceito geral sobre a inteligência artificial. Para isso, foi apresentado a teoria das inteligências múltiplas, os tipos de inteligência artificial e também as fases da inteligência artificial. O conteúdo desse vídeo está disponível no material oficial da Huawei. Os itens abordados são esses que aparecem na sua tela. Sugiro fortemente que você leia esse conteúdo, tá bom? No próximo vídeo você vai começar a conhecer a evolução da inteligência artificial. Muito obrigado por assistir, até uma próxima oportunidade e bons estudos!